Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de eletricidade, aula número 9. Nós já vimos aqui ó, as três últimas aulas, o que foi? Tá? Eletrização por atrito, eletrização por contato, depois o aterramento, que é quase uma continuação da eletrização por contato, né? E agora, eletrização por indução. Ah, essa aqui ó, não tem nem contato, hein, gente? Como é que eletriza? Não vai encostar uma na outra. E como é que eletriza? Aí é que tá, né? Muito bem. Não está inscrito no canal ainda? Pô, me inscreve agora. Se inscreve agora. Já dá o likezinho, senão tu esquece depois de dar o likezinho, tá? E não esquece, tem uma coisa importante aí. Ativa o sininho. Muito bem. Eletrização por indução. O que é indução? Indução é quando ocorre alguma coisa que a gente no dia a dia diz assim, tinha uma coisa que eu não queria muito fazer, eu fui induzido a fazer, né? Pois é, induzido quer dizer isso, né? Quer dizer que alguém te convenceu a fazer alguma coisa, tá? Então, o que quer dizer isso? Que nós vamos ter um corpo carregado, no nosso caso aqui da elétrica, um corpo carregado, e ele vai se aproximar de um corpo neutro e vai fazer com que esse corpo neutro fique também carregado. A ideia é carregar corpos, então, exatamente. E carregar corpos por aproximação. Como assim? Vamos dar uma olhada, tá? Eletrização por indução quer dizer o seguinte, aproximar um corpo carregado de um corpo que está eletricamente neutro e tornar aquele corpo eletricamente neutro carregado. Como é que isso ocorre? Lembre que existe uma coisa chamada campo elétrico. Um corpo carregado gera um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem uma ação de atração ou de repulsão com cargas. Né? Se é um corpo carregado negativamente, ele atrai cargas positivas e repele as cargas negativas. Como são os elétrons que têm mobilidade, ele repele os elétrons se afastam dele. Tá? E o que acontece? Se o corpo é carregado positivamente, ele atrai elétrons e repele prótons. Na realidade, os elétrons têm mobilidade, lembra? Ele aproxima elétrons dele porque ele é um corpo positivo. Vamos dar uma olhadinha aí numa situação, então. Imagina aí eu tenho uma esfera a esfera A é carregada negativamente, né? Então ele vai ser o indutor, e uma esfera B que está se aproximando, também uma esfera condutora, mas essa esfera B tem carga zero. O que acontece aí, gente? Vai observando o que vai acontecer. Essa aproximação ela vai fazer com que a esfera B tenha os elétrons sendo repelidos do ponto mais próximo da esfera A, criando então uma bipolarização dentro da esfera B. Ou seja, na esfera B, as cargas positivas ficam mais próximas do indutor e as cargas negativas se afastam do indutor. Ou seja, há um fluxo de elétrons que vai ter esse caminho aqui. Vou colocar em azulzinho aqui o fluxo de elétrons, tá? Ó, embaixo ali da esfera, ó. Esse vai ser o fluxo dentro da esfera. Ou seja, os elétrons dentro da esfera vão se deslocar, né, do ponto mais próximo do indutor para o ponto mais distante do indutor. Isso é bem importante. Por quê? A polarização da esfera B, ela vai criar uma atração entre a esfera A e a esfera B. Não é verdade? A esfera A e a esfera B acabam se atraindo. Coisas importantes que a gente tem para chamar atenção. Se eu afastar a esfera A, que é o indutor, tá? A esfera B volta a ser apolar. Os elétrons se redistribuem na estrutura e ela volta a ser apolar. Tá? Outra coisa importante, quanto maior a carga do indutor, maior a polarização da esfera B. Então, se a carga do indutor for muito grande, gera um campo elétrico também muito intenso e acaba polarizando mais. Sempre lembra que esse indutor ele está gerando aqui, ó, no entorno dele, tá, um campo elétrico. Tá? E esse campo elétrico atinge a esfera B e vai, então, repelir, no caso aí que é uma carga negativa, repelir os elétrons. Se o indutor fosse positivo, professor, a esfera B ficaria com as cargas invertidas. Exatamente. Próxima à esfera positiva, ficariam as cargas negativas. Quer dizer, os elétrons fariam o caminho contrário. Exatamente. Agora, como eu tinha falado para vocês, né? Sempre que nós temos um fator de indução, nós vamos ter uma atração. Logo depois da indução, nós temos uma atração elétrica aqui. Ó. Vou botar aqui no meio das duas, ó, atração. Muito bem. Então, nós vamos ter aqui uma atração
elétrica, tá? Uma atração entre o positivo e o negativo. Vocês vão dizer assim, prof, também há uma repulsão entre o negativo e o negativo do outro lado. Exato. Mas como a força de atração vai ser maior, por quê? Porque há uma proximidade maior das cargas negativas e positivas, então nós vamos ter aí uma situação de mais atração do que repulsão. Tá? Se deixar essas duas esferas aí soltas, elas vão começar a se aproximar. Bem, isso aí que vai acontecer, vão se aproximar mesmo. Tá certo? Outra coisa importante, se a gente faz o aterramento, tá, dessa esfera B, tá? E na presença do indutor ainda, a gente cortar o aterramento, sabe o que vai acontecer? A esfera B, ela vai ficar carregada, carregada mesmo, tá? No caso, ela vai ficar carregada positivamente, porque aqueles elétrons que estão com liberdade vão querer se afastar da esfera A e vão descer pelo aterramento. Então, olha só o que acontece. No momento que eu colocar o aterramento ali, aqueles elétrons que têm mobilidade, os elétrons que estão em excesso, eles vão fazer o quê? Ó, vou botar os elétrons aqui. Eles vão descer para o corpo Terra. Vão descer para a Terra. E ao descer para a Terra, o que vai acontecer? Tá? Eles vão ficar lá na Terra. Se eu, na presença ainda do indutor, cortar o aterramento, o que vai acontecer? A minha esfera B, ela vai ficar positiva mesmo. Tá? Certo? Não vai ter mais aquela bipolarização ali. Até porque os elétrons que estavam bipolarizando já foram lá para o corpo Terra. Tá? Então, a carga da esfera B, antes de colocar o aterramento, era uma carga zero, agora ela passa a ser uma carga, né, maior que zero. No caso, aí, uma carga positiva. Tá? Lembra que a carga do induzido, nessa situação que eu estou colocando, de colocar o aterramento e depois cortar o aterramento na presença do indutor, tá? Se eu cortar o aterramento aí, se a esfera é negativa, o indutor é negativo, tá? Então a esfera que estava sendo induzida vai ficar positiva. Se o indutor era positivo, a esfera que estava sendo induzida vai ficar negativa. Ou seja, vai ficar sempre de cargas opostas, vão ficar sempre de cargas opostas aí, tá bom? Isso é bem importante e é uma coisa que se faz muito por indução. Outra maneira de tornar corpos carregados usando o sistema de indução é o seguinte. Vou fazer uma história em quadrinhos aqui, né? Lembrar do meu amigo Gabriel, lá de Santa Maria, né? Meu vizinho e amigo Gabriel, que é um excelente desenhista. Eu até pensei, pô, se ele fizesse uns desenhos de umas carinhas, as cargas, ia ficar legal. Fazer tipo quadrinhos de cargas, né? Ficaria bem legal, tá? Mas infelizmente eu não tive contato com ele para, né, falar com ele sobre esse assunto. Talvez em outro momento, né? Então, olha só. Então, imagina só, antes eu tenho um corpo B e um corpo C que estão ligados por um fio. Tá vendo o corpo B e C ligados por um fio? Olha o desenho ali do lado, tá? E tem uma esfera agora, uma esfera positiva. Lembra que essa esfera positiva vai gerar um campo positivo que vai atingir essas esferas aí, que é um campo elétrico, né? Colocando o campo elétrico ali, né? Os potenciais elétricos, tá? Só para vocês entenderem. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, elétrons vão se deslocar para o corpo B lá do corpo C. Ou seja, nós vamos ter um fluxo de elétrons entre as cargas pelo fio ali, tá? Que eu vou colocar aqui, vou colocar em vermelho, tá, gente? Já que eu coloquei em azul o campo ali, vou colocar em vermelho. Elétrons vão sair do corpo C e vão ir para o corpo B, tá? Então, o que vai acontecer? O B vai ficar negativo e o C vai ficar positivo. Mas veja, somando as cargas continua zero, gente. Ó, a carga do B e a carga do C, tá, ligados, unidos pelo fio, antes, tá, de haver a indução, agora estão induzidos, e depois da indução, a carga somada vai ser zero igual. Tá? Agora eu vou fazer uma malandragem. Antes de fazer a malandragem, eu vou pensar o seguinte. Ô, Doni, se eu afastar o indutor, a mesma coisa acontece aqui, gente. Se afastar o indutor, levar o indutor para longe, tá? Acabou a indução, aqueles corpos B e C voltam a ser de carga zero. Tá? Afastar o indutor nesse ponto aqui é dizer assim, ó, não tem mais indução. Tá? Não tem mais o indutor, não tem mais indução. Certo? Tá? Então, o que vai acontecer agora? Imagine que eu vou fazer o seguinte, ó, a malandragem que eu vou fazer para carregar os corpos. Vou cortar o fio que une os dois. No momento que eu corto o fio que une os dois, tá, a carga B vai ficar negativa e a carga C vai ficar positiva. Sem volta. Agora, se eu afastar, por exemplo, aquele indutor e mandar ele lá para longe, bem longe, indutor, sai daqui, indutor.
tá? A carga B vai ficar positiva, a carga B, desculpa, vai ficar negativa, e a carga C vai ficar positiva. Tá? Essas duas cargas continuam sendo somadas, né? Continua sendo zero. Claro, o que vocês observam aí que é uma redistribuição das cargas nas superfícies, né? Das esferas B e C. Certo? Isso é bem, bem importante. Tá? E não esquece, afastar o indutor antes de cortar o fio sempre vai voltar a zerar. Tá? Então, eu só, na presença do indutor, eu corto o fio. Se na presença do indutor eu corto o fio e depois afasto ele, as cargas, tá, vão ficar fixas agora. Né? Vão ficar fixas. Claro que se eu pegar e reunir o fio ali que une os dois, tá, o que vai acontecer? Os elétrons que estão em excesso no B vão ir para o C e vai se neutralizar de novo. Tá? Mas essa é uma maneira da gente, né, fazer com que fiquem B e C carregados. Tá? Duas maneiras eu coloquei aqui de criar cargas em um determinado corpo. Né? No caso aqui, usei as esferas. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido a indução eletrostática. Lembra que isso tem a ver com o campo elétrico gerado pelo positivo e pelo negativo, que faz com que tenha aproximação ou repulsão dos elétrons. Então, os elétrons têm mobilidade de irem para longe ou chegarem para perto. Lembra que quando há repulsão, quanto mais longe ficar, melhor. Né? E quanto à atração, quanto mais perto ficar, melhor. Aumenta a força de atração. Nós vamos ver pela lei de Coulomb que isso tem a ver com a distância entre as cargas. Mas isso é para outro momento. Tá bom? Ó, um grande abraço para vocês. Espero que tenham aproveitado, tenham entendido esse assunto. Se não deu o likezinho ainda, dá o likezinho agora para ajudar o canal e ajudar o professor. Tá? E até o nosso próximo encontro. Tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tá certo? Até a próxima.